Bíblia, por sua vez, diz que Salomão ele levantou um templo, e esse templo foi nada menos do que um projeto de Davi. Os leitores da Bíblia Sagrada vão entender que Davi ele tinha um projeto de construir um templo. Ora, quando Davi ele tem esse projeto, ele mapeia esse projeto em seu coração, a Bíblia diz que Deus o interfere, pelo simples fato das mãos de Davi estar assanguentada com muito sangue. Muitas batalhas foi enfrentada por Davi, e devido a isso Deus não o permitiu que o mesmo levantasse um templo conforme ele queria levantar. Mas parece que eu entendo que Davi ele entrega esse esqueleto para Salomão, que foi o sucessor do seu trono, e na contrapartida Salomão, no sentido futuro, ele pega esse esqueleto, ele pega esse projeto e ele começa a dar corpo, ele começa a colocar e idealizar. E diz a Bíblia que Salomão ele faz o templo, e quando Salomão faz esse templo, não havia outro templo melhor e mais ornamentado do que o templo que foi construído por Salomão. O templo de Salomão ele ficou conhecido na época, tanto conhecido que a própria Bíblia é fiel em dizer que povos de outras nações viriam de viagem simplesmente para conhecer de perto o templo de Salomão. Não cabe a nós aqui entender os metros quadrados, a altura, a largura, mas o templo de Salomão ele foi construído, e tanto foi construído que o próprio Deus se agrada daquele ambiente. Uma certa feita, após essa construção, a Bíblia diz que Salomão ele faz um sacrifício ao Senhor, e quando Salomão, segundo o livro de Crônica, faz esse sacrifício ao Senhor, a Bíblia por sua vez diz que a glória do Senhor encheu tanto aquela casa, aquele templo, que o povo que estava lá fora não podia entrar, o povo que estava dentro não podia sair, pois os sacerdotes foram tomados da glória de Deus. A parte fisiológica, o corpo, a massa que ali existia, a Bíblia diz que eles caíram em terra, do tamanho da glória de Deus que se manifestou naquele templo. Verdade é que quando Salomão ele levanta esse templo ao Senhor, a glória de Deus era tão vindoura, era tão intensiva naquele lugar, que ela estoura, ela se torna notório. Todos conhecem que não havia outro lugar na época em que se adorasse, se prestasse culto ao Senhor, se não fosse o próprio templo de Salomão. Mas a Bíblia diz que o templo de Salomão, por inveja inimiga, ele é saqueado, e por esse templo ser saqueado, a Bíblia por sua vez diz que o templo é destruído pelos babilônicos. E quando o templo é destruído pelos babilônicos, a tristeza vem ao povo de Israel. A Bíblia diz que os judeus são tomados cativos. A Bíblia diz que os judeus são levados cativos para o terreno inimigo. E quando eles são levados cativo, a Bíblia diz que eles ficam um período de tempo cativeiro pelos seus inimigos. E diz a Bíblia que uma certa feita, a Bíblia começa a dizer no livro de Ageu, que a liberdade, que o alvará começa a ser solto. O povo judeu que estava cativeiro, a Bíblia diz que o rei daquela época, ele solta o povo que estava cativo, ele entrega na mão de Zorobabel que governava, não só na mão de Zorobabel que governava na época, como também na mão do sumo sacerdote chamado Josué. Quando esse povo é entregue na mão do sacerdote, quando esse povo é entregue no veredito, aleluia, na subordinação de Zorobabel, Zorobabel entende que o templo tem que ser reconstruído. E quando Zorobabel entende que o templo tem que ser reconstruído, o povo está desanimado.
O povo, ao invés de reconstruir o templo, a Bíblia diz que cada um ia para a sua casa buscar as suas próprias concupiscências. A Bíblia diz que cada um voltavam para a sua casa a fim de buscar os seus próprios interesses esses que tomavam o espaço de Deus, e pelo povo estar tomado pelos seus próprios interesses, a Bíblia diz que o povo já não tinha mais sede de buscar a Deus. A Bíblia diz que o povo já não tinha mais sede de adorar a Deus. A Bíblia diz que o povo já não tinha sede de buscar a Deus, porque o povo estava tomado com as idolatrias, aleluia, do terreno babilônico. O povo já estava tomado com os costumes do terreno inimigo. E devido a isso, o povo já não tem mais a sede de fazer algo para Deus. E diz a Bíblia que quando o povo ele perde essa sede de buscar a Deus, a ordem de Zorobabel era: o povo tem que reconstruir o templo. A ordem de Zorobabel era: o povo tem que reconstruir, voltar a adorar o Senhor. Todavia, Zorobabel é impedido pelos samaritanos, porque os samaritanos, eles se apresentam para Zorobabel e eles começam a inibir o projeto de Zorobabel, dizendo que nada disso poderia ser feito. Os samaritanos começam a se apresentar para Zorobabel, dizer: aleluia, esse templo não pode ser reconstruído. Aleluia, como em outras palavras ele queria colocar na cabeça do sumo sacerdote Josué, que se levantasse novamente aquele templo, o povo não voltaria a adorar o Senhor. Ou seja, Zorobabel é tomado pela uma assistência negativa dos samaritanos. Parece que eu começo a abrir um parênteses aqui. Já percebeu que quando você quer levantar um projeto, quando você quer fazer algo para Deus, sempre vai se levantar alguém para dizer que não vai dar certo. Sempre vai se levantar alguém para dizer que é fogo de palha. Sempre vai levantar alguém para dizer que você vai adorar hoje, mas daqui a um tempo vai parar. Sempre vai se levantar alguém para dizer que você não vai prosseguir. Sempre vai se levantar samaritanos para dizer que a obra não pode fluir. Mas nessa noite Deus traz aqui uma palavra renovadora ao teu coração, para dizer que nada pode parar a tua chamada, o teu projeto. E Deus está dizendo, Apocalipse 2, volta ao meu primeiro amor, volta a fazer a obra. Não importa quem vai dizer que não vai conseguir, mas Deus está dizendo, faz a obra, porque Deus carimba. Deus, os samaritanos se levantam e falam para Zorobabel que não vai dar certo. A forma negativa impactou tanto, entristeceu tanto Zorobabel, que a Bíblia diz que por um período de 16 anos a obra ficou parada. Os alicerces da obra do templo está pronto, está preparado, o baldame está feito. Todavia os samaritanos interditaram esse projeto. E quando os samaritanos interditam esse projeto, a Bíblia por sua vez diz que por um período de 16 anos nada foi feito naquele projeto. Só que não para por aí. Quando os samaritanos negativaram esse projeto, interditaram, hesitaram no projeto, a Bíblia diz que 16 anos depois se levanta profetas para ser enviado ao povo judeu. Vou repetir. A obra ficou parada, mas 16 anos depois, a Bíblia diz que Deus envia profetas. Que profeta é esses? Senão o próprio Ageu e Zacarias. A Bíblia diz que quando o profeta Ageu e Zacarias, eles se levantam em subordinação a Deus, a Bíblia diz que eles são enviados para encorajar o povo. E a palavra de Ageu para aquele povo é: sai do conforto de vocês, porque eu falo com um povo agora que só está buscando os seus próprios interesses. Mas parece que a resposta de Ageu para aquele povo é: está na hora de voltar para o templo, está na hora de voltar para a reconstrução, está na hora de voltar, aleluia, para o primeiro amor. Parece que a palavra de Ageu para aquele povo era: está na hora de voltar para a obra,
A palavra de Ageu para aquele povo foi tão impactante que a Bíblia diz que o povo se levanta em uma só nação, e a voz do povo não era outra senão: vamos reconstruir essa obra, vamos reconstruir esse templo. Sabe, essa palavra é tão viva que eu começo a ver Ageu pregando para aquele povo, reavivando aquele povo. Porque quando tem pessoas para te parar, Deus lá na frente vai levantar profetas para te encorajar e dizer: não é hora de desistir, mas a hora está começando de você voltar para a reconstrução. Alguém coloca mais microfone para mim, em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando Zorobabel ele recebe essa palavra de Ageu, o profeta Zacarias, Ageu se levanta e diz: está na hora de ser levantado, de ser reconstruído. Sabe qual é a palavra que Deus tem aqui nessa noite para a tua vida? Todos nós temos dificuldades, todos nós temos um tempo em que nós não queremos vir para a igreja, todos nós temos um tempo em que nós não queremos saber de Deus. Esse tempo é um tempo que ninguém consegue explicar. O próprio Paulo, ele apelida esse tempo de o dia mau. O dia mau, ele vem para todos. É o tempo da tristeza, é o tempo do desânimo, é o tempo da frieza espiritual. Já percebeu que as formigas, quando elas trabalham nos tempos em que tem sol, para quando chega o inverno ela tem mantimento. Com o crente também não é diferente. Você ora, você clama, mas tem tempos na tua vida em que o inverno vai bater com força, e se você não tiver estrutura, se você não tiver reserva, se você não tiver buscado a Deus, parece que o inverno ele toma de conta e a frieza vem embora. Na vida desse povo também não foi diferente. O povo estava cabisbaixo, desanimado, mas diz a Bíblia que alguém veio para encorajá-lo. A Bíblia diz que quando Gideão ele está olhando de longe o povo ceifando a colheita que era para ser de Gideão, e o povo, a Bíblia diz que ele só olha os midianitas colhendo. Ele está desanimado, ele está imprensando trigo aonde era para se imprensar uvas, e diz a Bíblia que ele estava desanimado, mas veio alguém para encorajar Gideão. Esse alguém foi o próprio anjo que se apresentou para Gideão e disse: vai na tua força, porque eu sou contigo. Quando você pensa em desistir, sempre Deus envia alguém para te encorajar. Quando Pedro pensa em desistir, a Bíblia diz que Deus envia anjo para encorajá-lo. Quando Adão pensa em desistir, o próprio Deus se manifesta para Adão para encorajá-lo. Quando Elias pensa em desistir, o próprio anjo se apresenta para Elias e diz: levanta-te, come, bebe, porque grande é a tua caminhada. Nessa noite eu não sei aonde tu tem parado, mas se tu tem parado, Deus está te levantando para você recomeçar o templo. Deus está te levantando para você recomeçar da onde você parou. Deus está te levantando para você reavivar a obra dentro de você. Eu já quero encerrar. A Bíblia, por sua vez, diz que o povo busca o seu próprio interesse. E quando o povo ele reconstrói o templo está feito, o templo está belo, o templo está bonito. Todavia, a Bíblia diz que do mais novo ao ancião, eles olham para o templo e eles enxergam um grande desânimo na vida daquele templo. Por quê? Porque quando o povo olha para aquele templo, eles começam a desencorajar, perder a fé. E o povo começa a murmurar entre si e dizer:
o templo anterior era melhor do que esse templo. No templo anterior a gente orava, o fogo descia. No templo anterior eles viram a glória de Deus, e na mente daquele povo eles achavam que a glória de Deus era limitada, que não podia voltar com mais intensidade. Eles achavam que o templo antigo que foi destruído não podia mais voltar ao que era antes. Aquele povo achava que o templo que estava outrora caído, agora já não pode mais receber a potência, a glória de Deus. E na hora que o povo está gritando e dizendo que o templo anterior era melhor, Zacarias se levanta, ele ergue a mão bem alto e diz: aleluia, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Essa palavra ficou tão conhecida que pessoas fizeram até música com ela. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Em outras palavras, Ageu está dizendo: o templo antigo tinha unção, tinha glória, mas esse templo agora vai ser melhor, vai ser mais forte. O templo antigo tinha sacrifício, mas Deus vai responder com mais intensidade. Você orava, você jejuava, mas Deus está dizendo: parou. Quando você recomeçar, Deus vai te levantar com mais glória. Fica de pé em nome de Jesus. Muitas vezes não é como você começa, e sim como você termina. Não é aonde você adora, mas é como você adora. Você sabia que o ministério de Jesus, ele se voltou no segundo templo? Quando Jesus ele chega no templo, onde ele vê todos vendendo coisas, aquilo ali era o segundo templo que foi reconstruído, sitiado por Herodes. Jesus ele também começa no segundo templo. Praticamente tudo o que Jesus está fazendo tem uma lição a ser acatada. Jesus está dizendo: a minha glória também começa na segunda casa. Eu estava pedindo para Deus misericórdia para pregar aqui nessa noite, e Deus colocou no meu coração um tema de reconstrução. Está na hora da gente reconstruir a nossa vida, porque muitas pessoas não voltam para a igreja porque acham que não vai ser a mesma coisa. O diabo põe esse pensamento na vida das pessoas: eu estou desviado, se eu voltar para a igreja eu não vou ser a mesma pessoa, eu não vou conseguir voltar. Mas é aí que a pessoa se engana. O povo estava pensando que o templo não ia voltar a ser a mesma coisa, mas Deus provou que a glória da segunda casa foi maior. A glória da segunda casa vai ser maior na tua vida. A glória da segunda casa é Atos 2, quando Deus desce com muita força e muita intensidade. A glória da segunda casa é quando Deus derrama o seu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A glória da segunda casa é quando o Espírito Santo de Deus faz a obra de dentro para fora. A glória da segunda casa é quando Deus reaviva a sua igreja. A glória da segunda casa é quando você se converte. A glória da segunda casa é quando você para de se importar com a vida dos outros e começa a buscar Deus. A glória da segunda casa é quando você não deixa a inveja tomar de conta. Oh, aleluias. Põe a mão no teu coração nessa noite.
Começa a adorar o Senhor, porque Deus quer espírito aquebrantado nessa noite. Não se pode, aleluia, Deus entrar no templo em que está tomado por muitas coisas. Deus quer entrar nesse templo e fazer morada, para Ele reconstruir essa obra. Sabe que a Bíblia diz que quando o Espírito Santo sai dessa casa, volta mais uma legião de demônios. Mas nessa noite eu venho como profeta de Deus, com a pouca força que Deus me dá, para dizer que esses demônios caem por terra nessa noite, e a glória da segunda casa será habitada pelo Espírito Santo de Deus. Deus está agitando as águas ao teu favor nessa noite. Deus está agitando as águas ao teu favor nessa noite. Espírito Santo de Deus, nessa noite eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa avivar essa obra, Senhor. Escuta, muitas vezes para nós termos algo, tem muitas pessoas que dizem: eu quero ter algo diferente. Mas essas pessoas não fazem coisas diferentes para ter o resultado em que elas querem. Vou dar um exemplo de mim mesmo. Eu estava andando com olha o exemplo que eu vou dar simples para você entender. Eu estava andando com uma moto velha, e eu dizia: eu quero algo novo na minha vida. Só que para me ter esse algo novo, eu precisei me desfazer da moto velha, sacrificar, ou seja, eu andava todos os dias 40 minutos para ir e voltar de bicicleta. É um sacrifício ou não é? Não deixa de ser. É um sacrifício. Então a primeira coisa que eu tive que fazer para ter algo novo, me desfazer do velho, sacrificar, para poder vir um resultado que eu espero. Eu consegui comprar uma moto 0 km. Ou seja, Deus me deu algo novo, mas eu tive que me desfazer do velho, sacrificar, porque não é fácil para quem tem família andar a pé, andar de bicicleta, para resolver as coisas. Sacrifício. Deus está dizendo para você: tem muitas pessoas que querem ter algo novo na sua vida, mas não quer se desfazer do velho homem. Tem muitas pessoas que querem algo novo na sua vida, mas não querem largar o velho homem. Continua na prostituição, continua a falar mal da vida dos outros, está na igreja, mas continua o velho homem. Casou, mas continua no adultério, velho homem, velha carne. E Deus está dizendo: quer algo novo na tua vida? Começa a abandonar as coisas velhas na tua vida, para Deus Ele trazer algo novo na tua vida. Porque nada vem, aleluia, sem você colocar o sacrifício. A glória não desceu no templo sem Salomão colocar o sacrifício. A glória não desceu sem o povo deixar os seus próprios interesses e ir reconstruir a obra. Deus está dizendo: abandona o velho homem, abandona a carne, deixa, aleluia, a vida profana, começa a buscar algo novo, e Deus vai derramar, aleluia, aquilo que os olhos não viu, aquilo que não subiu ao coração do homem. É as coisas que Deus tem preparado para o seu povo. Meu Deus, abençoa a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Entrega, Senhor, algo novo nessa noite. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo, abençoa o teu povo em nome de Jesus. Amém? Próxima quinta-feira, eu não sei se é eu que vou estar pregando, mas nós vamos dar consecutividade a esse tema: reconstrução. Deus, Ele parece que quer tratar com a igreja, e está na hora de abandonar tudo, esquece tudo, e começa uma nova obra na tua vida, que Deus Ele vai ser fiel em nome de Jesus.